Corinthians projeta arrecadação recorde com patrocínios na camisa. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz detalhes dessa história e fala também sobre a situação de Merentiel, atacante uruguaio recém-contratado no Palmeiras, que parece ter sido esquecido pelo Abel Ferreira. Bora te atualizar também sobre o São Paulo, que bateu com enorme folga a meta de vendas de atletas para a temporada de 22. Já o Flamengo está irritado com o Vélez Sarsfield. A catimba dos argentinos começou muito antes de a bola rolar. Tem ainda informações sobre Pedrinho no Atlético Mineiro, as últimas do mercado de transferências e muito mais a partir de agora. Antes, só me apresentar Jorge Nicola, jornalista esportivo, dono desse canal no YouTube que tem a missão de deixar você super bem informado sobre bastidores, finanças, mercado e muito mais. Para não perder nada é só apertar esse botão vermelho de inscreva-se. Combinado? Bora contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de 1xBet, casa de apostas esportivas, que preparou para essa quarta e quinta-feira cotações bem legais. Nessa quarta tem Libertadores da América e Sul-Americana. Em caso de vitória do Flamengo contra o Vélez, você pega a cotação a R$ 2,15 para cada real apostado. Tem no jogo da Sul-Americana Independente Del Valle e Melgar também a semifinal, tá? E a vitória do Independente Del Valle em casa paga R$ 1,74. Na quinta-feira, além do jogo do São Paulo contra o Atlético Goianiense, você também pode apostar no campeonato inglês com Leicester e Manchester United. Tem 2 jogos do campeonato italiano, além de uma série de outras possibilidades. Para aproveitar tudo isso e muito mais é simples. Pega agora mesmo o link que eu vou deixar no comentário fixo, já faz seu cadastro na 1xBet e não esquece de usar o cupom Nicola para ter direito a 100% de bônus no valor do depósito. Combinado? Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias. A primeira informação é de que Rafael Veiga virou dúvida pro Palmeiras na partida de volta da Libertadores da América na próxima terça-feira contra o Atlético Paranaense. Você sabe que ele saiu sentindo o tornozelo, né? Foi submetido a exames nessa quarta-feira. O Palmeiras confirmou a lesão, mas não quis dar um prognóstico. Então a gente não sabe ao certo quando ele volta. Deve desfalcar o Verdão para o confronto da próxima terça-feira. Vale lembrar que o Palmeiras tem a volta do Scarpa, mas segue sem o Danilo nesse jogo super decisivo em que precisa reverter a derrota por 1-0. Bora contar também que a Justiça de São Paulo negou um pedido do Corinthians para cancelar uma penhora do Jadson. Só para lembrar, quando o Jadson deixa o Corinthians, o Timão estipula um acordo, não cumpre com nenhuma dessas metas, o Jadson vai à justiça e consegue penhorar parte dos R$3.900.000 a que teve direito o Corinthians pela classificação nas quartas de final da Copa do Brasil. O prêmio na oportunidade foi de R$3.900.000. O Corinthians já conseguiu inclusive passar para a semi quando embolsou R$8 milhões. Bora te contar também que o São Paulo viajou para Goiânia para enfrentar o Atlético Goianiense com novidades. Bustos e Ferrarese, recém-contratados, foram inscritos e estão à disposição. Já Gabriel Neves, que se recuperava de contusão, também fica disponível para o técnico Rogério Ceni. A única baixa confirmada é de Miranda, que ainda não conseguiu se recuperar de uma lesão. Para fechar o giro de notícias, contar que Zaratio confirmou que o Porto teve interesse em contratá-lo, mas o foco do meio atacante argentino é permanecer na cidade do Galo. O Atlético não confirma qualquer proposta oficial do Porto e deixa bem claro que só o vende por algo na casa dos 20 milhões de euros. A saideira ou as últimas do mercado desse giro de notícias. Universidade Federal de Minas Gerais chegou a dar como 100% a chance do Cruzeiro em voltar à primeira divisão depois do empate 1-1 com o Sampaio Corrêa. Mas a Universidade Federal de Minas Gerais, por meio dos seus matemáticos, voltou atrás e agora dá 99,99% de chances. É questão de tempo para que o Cruzeiro confirme matematicamente essa vaga. Para fechar de vez, Erik ten Hag, técnico do Manchester United, afirmou nessa quarta-feira que Cristiano Ronaldo não deixa o Manchester. O clube inglês vivia esse dilema com o atacante português. A janela de inscrições se encerra nessa quinta-feira nas principais ligas do futebol europeu. Para fechar de vez, Morato, ex-zagueiro do São Paulo, Benfica, pretendido pelo Milan, entre outros clubes. Sofreu uma contusão importante no ligamento do tornozelo, 4 a 5 semanas de ausência. Dessa maneira, está impossibilitada qualquer transferência dele. É menos dinheiro que deixa de entrar nos cofres do tricolor. Quero falar agora sobre a treta entre Vélez Sarsfield e Flamengo. Os times se enfrentam só a partir das 9h30 da noite na Argentina, José Amalfitani, o estádio do Vélez. Mas a treta começou quando o Flamengo descobriu que o gramado do estádio foi totalmente detonado pelo próprio Vélez, que nos últimos 3 dias decidiu não irrigar o campo. Tudo para quê? O estádio, ou melhor, que o gramado estivesse completamente seco e duro, dificultando a vida do Flamengo durante os 90 minutos. Imagens da semana passada de um jogo do Vélez mostravam um campo bonito. Já o dessa quarta-feira mostra um gramado extremamente seco.
ruim, com buracos, com falhas. O que está por trás disso, de acordo com a imprensa argentina, é uma ideia do Cacique Medina, que é o comandante do Vélez, ex-treinador do Internacional, de dificultar a posse de bola e a troca de passes do Flamengo, uma das principais características do time de Dorival Júnior. A coisa é tão séria que o Flamengo decidiu cancelar um almoço entre diretorias, que aconteceria na tarde dessa quarta-feira. Foi uma sugestão, foi um convite do Vélez, que de última hora foi recusado pelos principais dirigentes rubro-negros. E aí, o que muda para partir desse gramado ruim, esse gramado duro? Eu acho que o Flamengo se prejudica com essa história, mas para mim segue sendo o favorito. Vou apostar na vitória rubro-negra. Bora falar agora sobre o Fluminense tentando comprar Nonato. Fui o primeiro a contar na semana passada para vocês que o Ludogorets da Bulgária tinha a intenção de contratar o jogador. Teve jornalista desmentindo, dizendo que não havia nada. O tempo passou e ficou comprovado que de fato o Ludogorets quer levar o jogador, oferta de US$ 1.700.000 à vista, mais US$ 600.000 condicionados à performance do jogador. O Ludogorets apresentou essa proposta para o Inter, que está pressionando o Fluminense a cobrir a oferta, caso contrário, o Nonato pode se mudar para a Bulgária. Cheguei a contar para vocês que a primeira proposta salarial para o Nonato foi considerada baixa, o Ludogorets aumentou as cifras para tentar convencer o Nonato a partir, a se mudar para o futebol europeu. O Nonato sinalizou de maneira positiva, até por isso o Fluminense tem 24 horas para cobrir a oferta. A ideia do Fluminense é pagar US$ 1.700.000, que hoje equivale a mais ou menos R$ 8.800.000. O Ludogorets ainda oferece mais os US$ 600.000. O Flu não quer pagar esses 600 mil e topa, em vez de ficar com 70% dos direitos, como sugere o Ludogorets, ficar com 60%. São tratativas que vão ser decididas nos próximos dias, ou pelo menos até essa quinta-feira, quando se encerra o prazo final do Internacional. Prometo ficar de olho nessa história para contar para vocês. Nonato, que durante o período de empréstimo com a camisa do Flu coleciona 37 jogos, 4 gols e 5 assistências. Mudando de assunto, quero falar sobre Pedrinho, meio atacante do Galo, não joga mais nessa temporada. Nessa terça-feira, o Atlético divulgou uma lesão muscular do Pedrinho. Ele se contundiu no empate 1-1 com o América no último fim de semana. O Galo não fez um prognóstico, uma projeção sobre a data do atleta, a data da volta do atleta. O que eu fiz? Entrei em contato com o Will Dantas, que é o representante do Pedrinho há bastante tempo, e perguntei, e aí, Will, o que aconteceu? E ele falou que a lesão é de grau 4, uma das mais graves de todas, e a tendência é que ele precise de 4 meses para voltar a jogar. Como você sabe, a temporada no Brasil em 2022 se encerra na metade do mês de novembro, a gente tem mais 2 meses e meio de futebol, tudo por causa da Copa do Mundo. Pedrinho vai se tratar, tentando voltar, tentando ficar à disposição para a pré-temporada do próximo ano. Jogador que ficou durante 8 meses parado por conta dos conflitos no leste europeu, ele tinha vínculo com o Shakhtar Donetsk e está emprestado ao Atlético Mineiro até a metade do ano que vem. Boa recuperação para ele. Quero falar agora sobre o Corinthians e patrocínios. O Timão divulgou nesta quarta-feira que prorrogou o contrato com os postos Ali, que ocupam espaço no peito da camisa. Não é na principal propriedade, sim ao lado do escudo. É uma propriedade de um valor um pouco menor. Os postos Ali são antigos parceiros desde 2019 na camisa alvinegra. O contrato atual se encerrava em dezembro e foi estendido até o fim de 2023. Posso contar para vocês que houve um reajuste de 50% no valor do contrato, ou seja, a partir do ano que vem, o parceiro comercial do Timão vai desembolsar metade a mais daquilo que gastava. Se gastava 10, vai gastar 15. As cifras não foram reveladas. O que eu posso assegurar para vocês é que o departamento de marketing alvinegro hoje trabalha com a perspectiva de iniciar o ano de 2023 com 120 milhões de reais de receita com todas as propriedades da camisa, do time profissional, do time feminino e da base. Só a título de comparação, a projeção para esse ano era de faturamento de 110 milhões de reais. O Corinthians se vê capaz de começar o próximo ano com 10 milhões a mais. Tem um detalhezinho importante. Esses 10 milhões a mais significam ainda mais, levando em consideração que a Townsend deu um calote no Corinthians e não bancou os 18 milhões de reais prometidos pela barra traseira, parte de cima das costas da camisa. Essa é a única propriedade que segue livre para o Corinthians negociar. O Timão ainda não encontrou um parceiro. Uma série de renovações com outros parceiros estão sendo conduzidas, todas com reajustes. O Timão quer aumentar seu faturamento para bater esses 120 milhões de reais. Bora falar agora sobre um palmeirense esquecido por Abel Ferreira. Merentiel foi um dos 3 reforços contratados pelo Verdão para essa janela de transferências. Flaco Lopes, o argentino, Merentiel, o uruguaio, além do Tabata, meio campista. O Tabata brasileiro, Merentiel, uruguaio, Flaco Lopes, argentino.
Pois bem, Flaco Lopes até atuou no confronto contra o Atlético Paranaense, entrou como titular, desperdiçou 2 chances. O Tabata entrou no decorrer da partida, já o Merentiel vive um longo jejum sem entrar em campo. A última vez que ele jogou foi em 24 de julho. São 8 partidas seguidas em que ele vai para o banco de reservas, mas não sai do banco. Merentiel teve míseras 2 chances desde que foi contratado. Ele estreia como titular num confronto do Palmeiras contra o América, joga 57 minutos. Na rodada seguinte, entra faltando 10 minutos no confronto contra o Internacional e desaparece do time principal do Palmeiras. Não há uma explicação, o Abel não dá detalhes sobre o porquê da ausência do Merentiel, comprado por $1,5 milhão, que equivale a mais ou menos 7.800.000 reais. O momento do Merentiel serve para ilustrar um pouquinho da dificuldade do Anderson Barros, diretor executivo de futebol do Palmeiras, na contratação de atletas nessa temporada. Foram 8 reforços, investimento de 120 milhões de reais, e dos 8, só um é titular absoluto, o zagueiro Murilo, comprado do Lokomotiv Moscou por 15,5 milhões de reais. Quero fechar o vídeo para falar sobre o São Paulo, que bateu com enorme folga aquela meta estipulada na projeção orçamentária em relação à venda de atletas. São Paulo precisava, para não frustrar esse projeto, alcançar 142 milhões de reais em vendas. Com a transferência do Casemiro e do Antony, ambos para o Manchester United, o São Paulo já superou com enorme facilidade. Hoje está na casa dos 236 milhões de reais. São quase 100 milhões a mais do que aquilo que havia sido planejado. Vou contar para vocês sobre os negócios. Foram 11 jogadores que se transferiram, ou melhor, foram 11 negociações de atletas. Por que 11 se foram apenas 10 jogadores? É porque o David Neres esteve em 2 transferências, ele acaba se mudando primeiro para o Shakhtar Donetsk e depois para o Benfica. Os outros negócios que envolveram dinheiro e garantiram grana para o São Paulo: zagueiro Tuta, goleiro Thiago Volpe, também goleiro Jean, o Tietê, David Neres, como eu já contei, Gabriel Sara, Rigoni, Marquinhos, Casemiro e Antony. A maior das transferências é do Antony, que vai assegurar 96 milhões e 600 mil reais. O Casemiro garantiu mais 10 milhões de reais. O São Paulo tinha, antes dessas 2 transferências, 130 milhões de reais em receita. Aí você, São Paulino mais animado, mais otimista, deve estar imaginando que com esses 236 milhões de reais, São Paulo está absolutamente tranquilo, não vai vender mais ninguém, certo? Errado. Se pintar mais alguma proposta nas próximas horas e a oferta for considerada boa, São Paulo fará negócio, porque está com as contas absolutamente complicadas, destruídas. Fluxo de caixa difícil, dívidas para tudo quanto é lado. São Paulo segue precisando vender atletas, mesmo tendo batido com enorme folga a meta da projeção orçamentária. Curtiu o vídeo? Deixa like, se inscreve no canal, a gente volta a partir das 7 com o programa do Nicola. Abraço, tchau!